Não me canso de falar. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Nesse tempo que muita gente está triste, nós temos que ter alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Celebre o Rei, com alegria vamos celebrar o Rei que vive e que reina para sempre.
enquanto nós estivermos cantando esse cântico, o que você vai fazer? Você vai sair do seu lugar e vai tocar no cotovelo do seu irmão, né? É a nova maneira de a gente se cumprimentar, acredita? Se você sentir vontade ou liberdade de pegar na mão do seu irmão, fica à vontade, né? Mas não vamos sair do nosso lugar, vamos nos aproximar, né? Nesse sentido, tá certo, irmãos? Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na sua casa, ó Senhor, onde foi o rio de amor, onde foi a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, sempre igual com Deus aos meus irmãos. escudo
guarda, Ele que nos livra, Ele que nos protege no final de tudo. Então vamos estar declarando isso. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas rodem as estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo aos que nele creem. Oh, aleluia! Aleluia! Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo aos que nele creem. Pai querido, tu és o escudo, tu és a proteção perfeita para os dias de adversidade. Tu és, ó Deus, o nosso libertador, tu és a nossa torre forte, tu és o nosso esconderijo, aleluia. E nessa noite nós declaramos que não há doença, ó Deus, nem culpa, não há nada que fique de pé diante de nós. A tua palavra
no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler alguns versículos alternados. Todos acharam Abacuque? Achou, Manete? Qualquer coisa, a irmã Débora tem para socorrer a irmã. Ótimo. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, no capítulo 1, os versículos iniciais. Aí depois eu vou estar lendo o capítulo 3. Também, eu vou estar direcionando aqui a leitura, os irmãos acompanhem comigo a leitura. Então, primeiro nós vamos lá no capítulo 1, diz assim: Abacuque, capítulo 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? É uma pergunta, é uma indagação, é um questionamento de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Agora nós vamos para o capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora ainda no capítulo 3, versículo 17. 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, queridos? Queridos, é interessante, né? O livro do profeta Abacuque é interessante porque Abacuque ele foi um profeta que Deus usou a vida dele. Ele foi um profeta que ministrou a palavra de Deus num tempo de crise, onde a corrupção, a frieza espiritual, o distanciamento de Deus era algo muito presente na vida do povo de Deus. O povo de Deus havia se desviado, se afastado da presença de Deus, e Deus usou o profeta Abacuque, como outros profetas também, para dizer: olha, eu vou enviar os caldeus, e eles virão, aprisionarão vocês. Deus usou também o profeta Joel para falar com o povo, falando assim: eu vou enviar gafanhotos, eu vou enviar pragas, né? Eu vou enviar o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, e eles comerão todas as suas lavouras. Eu vou tratar com a desobediência de vocês através de pragas que virão sobre a terra, através de cativeiros que eu permitirei que venham. E o profeta Abacuque chega um momento assim que ele vê a situação, e a situação não estava bonita, a situação estava feia, né? E ele estava vendo assim que só a maldade estava prevalecendo. Ele olhava para a vida do povo, ele via injustiça, ele via opressão,
ele via que o juízo era tendencioso, vamos dizer assim, quando havia uma causa a ser julgada, era sempre tendenciosa a maneira de se fazer o juízo daquela causa, sempre pendia para o lado mais forte, e o lado mais fraco sempre era desassistido. E ele falava: Senhor, o Senhor está me fazendo ver tanta coisa ruim, tanta coisa negativa. E é interessante que ele começa a questionar a Deus, e ele começa a dizer: Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, até quando o Senhor não vai me escutar? Até quando o Senhor não vai me responder, Senhor? Porque eu estou clamando ao Senhor. Ele chega assim, de uma maneira muito incisiva diante de Deus, né? No versículo 2 do capítulo 1: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, Senhor, e não salvarás. Naquele momento, dá a impressão, irmãos, que Abacuque, olhando para o mal que estava presente sobre a terra, olhando para as adversidades, para os problemas, ele começa a perder a visão sobre o fato de que Deus não estava passivo. Ele começa a perder a visão sobre o fato de que Deus não estava deixando de agir sobre a terra. Ele começa a achar, irmãos, que Deus estava distante, que Deus não estava agindo, que Deus estava passivo. Ele começa a perder a visão do agir de Deus. Era como se ele, na mente dele, ele começasse a pensar assim: Deus não está salvando, Deus não está agindo. Só que Deus começa a falar com ele. Depois desses versículos, Deus começa a mostrar para ele que o coração do seu povo estava distante, e ele estava permitindo aquelas situações para que o coração do povo se voltasse para ele novamente. Deus começa a tratar com o povo para quebrar o coração do povo. Primeiro, a autossuficiência do povo, né? O povo estava muito cheio de si mesmo, o povo estava muito confiante na sua própria capacidade. As pessoas não estavam mais dependendo de Deus, elas estavam mais dependendo de si próprias, de si mesmas. Elas estavam saindo para trabalhar, pensando que o recurso que elas precisavam trazer de volta para a sua casa, fruto do seu trabalho, dependia única e exclusivamente do esforço do trabalho de suas mãos. Elas não precisavam se submeter a Deus, não precisavam depender de Deus, não precisavam orar a Deus, não precisavam buscar a bênção de Deus. E Deus falou: vocês estão enganados, vocês deram as costas para mim, né? Então eu vou permitir que as situações se agravem, para que vocês reconheçam que eu sou Deus, que eu sou Deus na vida de vocês, que eu sou Deus que se faz presente na vida de vocês. Então o que acontece? Deus, ele começa a revelar para Abacuque que a crise que estava acontecendo era fruto de corações vazios de Deus, vazios das virtudes de Deus, e ao mesmo tempo cheios de iniquidade. Deus olhava para o coração do seu povo, ele não via amor, ele não via justiça, ele não via devoção, ele não via temor, ele não via fé. Mas em contrapartida ele olhava, ele via mentira, ele via falsidade, ele via desonestidade, ele via corrupção. Era como se Deus falasse: o coração de vocês, com o conteúdo que ele está carregando, está trazendo esse mal sobre a vida de vocês. Quando Abacuque começa a se dar conta de tudo isso, Abacuque então, ele vai ali no capítulo 3, ele começa a orar de modo diferente, porque ele começa a dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e agora, Senhor, a tua palavra me mostrou o quanto realmente não é o Senhor que não está agindo, é nós que não estamos vendo o teu agir, é nós que não estamos dando condição do Senhor agir. O Senhor está pronto a agir, o Senhor quer agir, mas o nosso coração está distante. É como se Abacuque estivesse pedindo perdão para Deus. Sabe quando você faz um julgamento errado de uma pessoa? Perdão, irmãos. Você faz um julgamento errado de uma pessoa e depois você tem que se retratar com aquela pessoa. Fala: puxa, eu te julguei errado, eu achei que você estava agindo errado, e agora eu percebo que quem está errado não é você, sou eu. É como se Abacuque dissesse para Deus assim: Senhor, não é o Senhor que está deixando de salvar, não é o Senhor que não está me ouvindo, é o coração do povo que está fechado para o Senhor. O Senhor sempre está disposto a agir, o Senhor sempre está disposto a salvar, o Senhor sempre está disposto a operar, porém o coração do teu povo está distante do Senhor.
E aí Abacuque começa a fazer uma oração, pedindo a Deus um avivamento. Ele diz assim: Senhor, aviva, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Entrou temor no coração de Abacuque. Até Abacuque, irmãos, estava de certa forma inconscientemente sendo influenciado pelo mal que estava presente na vida dos seus irmãos. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo tendo uma intimidade maior com Deus do que os demais, até ele estava perdendo o seu temor a Deus, estava questionando a Deus, estava inquirindo a Deus. E isso mostra para mim, e eu acredito que não só para mim, mas para você também, que nós que estamos aqui, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, para não sermos influenciados muitas vezes de maneira errada pelo que está acontecendo aí fora, né? Às vezes nós achamos que nós estamos firmes na presença de Deus e a gente não está tão firme assim. Eu gosto sempre de caminhar na direção daquele texto da palavra de Deus, onde o Senhor diz assim, que Ele não nos dá tentação acima do que nós podemos suportar. Amém? Está todo mundo ligado comigo? Deus não te deixa tentar acima das suas forças. Antes, com a aprovação ou com a tentação, Ele te dá também o escape. Ele não te deixa ser tentado acima das suas forças. Mas Ele diz algo interessante: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Na verdade, se você for lá no texto, está dizendo assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Por quê, irmãos? Porque todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a fraquejar em algum momento na nossa fé, né? Na nossa confiança em Deus, na nossa responsabilidade muitas vezes de vivermos uma vida de santidade diante de Deus, de desprezarmos o pecado, de dizermos não ao erro. Muitas vezes nós estamos sujeitos a cair no sentido de abrirmos a nossa vida muitas vezes para o erro, né? Para o pecado, para as coisas da carne. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou, você está, todos nós estamos. O problema é quando a gente acha que a gente é super crente, que a gente não vai cair, que a gente não vai fraquejar. Engano seu. Para de orar, para de buscar Deus, para de estar na presença de Deus. Você vai começar a perceber que de repente você começa a fraquejar, você começa a ser induzido pelas circunstâncias da vida, a achar que de repente as coisas não vão dar certo, que o fracasso pode acontecer ao invés da vitória. Você começa a ser direcionado dessa forma. O que nos mantém em pé é a nossa dependência de Deus. E Abacuque, ele começa a perceber isso. Ele fala: Senhor, aviva a tua obra nesses dias. Abacuque começa a pedir o quê? Avivamento. Ele não começa a orar, irmãos, para Deus tirar os caldeus. Ele não começa a pedir para Deus tirar a crise, os problemas que estavam em torno do povo. Ele começa a pedir para Deus trabalhar um avivamento no coração do povo. Por quê, irmãos? Porque se o coração do povo começa a se avivar, os problemas vão embora automaticamente, né? Tudo aquilo que veio sobre a vida do povo para corrigir o povo, para tratar com a desobediência do povo, com a falta de fé do povo, a partir do momento que o povo está avivado. E um povo avivado não é simplesmente um povo cheio do poder, um povo que anda nos dons do Espírito Santo. Isso também é avivamento, mas avivamento não é só isso. Avivamento não se manifesta somente através dessas situações. Avivamento, a essência dele é um coração quebrantado, é um coração obediente, é um coração verdadeiramente convertido ao Senhor, comprometido com o Senhor, né? Essa é a base do avivamento. O avivamento vem quando nós estamos realmente, novamente comprometidos com Deus, inteiramente, de coração. E aí o que acontece? Aí tem manifestação de poder, tem manifestação de dons, tem tudo isso, mas a crise, ela começa a sair da nossa vida, ela começa a ser removida da nossa vida. E hoje a gente está vivendo um tempo de crise, e eu tenho certeza, irmãos, que parte dessa crise, não sei se toda ela, ou se metade dela, ou que percentual dela, irmãos, parte dessa crise é propósito de Deus para tratar com a sua igreja, é propósito de Deus para trazer o povo de Deus a um avivamento, a um despertamento espiritual,
né? Nós, como povo de Deus, temos que entender o que Deus está falando conosco através dos problemas, porque tem duas maneiras de Deus falar com o povo dele: através da palavra, sim ou não, irmãos? Essa é a primeira maneira mais simples. Mas vamos supor que o povo de Deus feche os ouvidos para Deus. Deus está falando, mas o povo não quer ouvir. Aí Deus começa a falar através dos problemas, através das crises, através das circunstâncias, através das adversidades, através das pestes, das pragas, das situações que abalam a nossa estrutura. Quem lembra aqui do profeta Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, filho de Amitai, vai para Nínive, né? Jonas falou: sim, eu vou para Jope. Ou seja, Jonas ouviu o recado de Deus, recebeu a mensagem de Deus, entendeu o que Deus queria e conscientemente andou numa direção contrária. O que aconteceu? Deus falou com ele, irmãos? Revelou para ele o que ele queria da vida dele? Revelou. Só que Jonas endureceu o coração e fechou os ouvidos e entrou num barco. E esse barco, ele ia para Jope. Só que no meio do caminho, em alto mar, o que Deus fez? Mandou uma tempestade. E a tempestade veio e mexeu com aquele barco, e jogou aquele barco de um lado para o outro, e aquele barco ia quase afundando, até que todo mundo resolveu questionar o que está acontecendo. Vamos cada um invocar o seu Deus. E acharam Jonas no porão do navio, e chamaram ele para fora do porão, e perguntaram para ele: Jonas, quem você é? Ele falou assim: eu sou servo do Deus Altíssimo, estou fugindo dele. E aí ele entendeu que o problema era ele era o problema daquela embarcação. Todo o mar revoltado, toda a tempestade que estava ali por causa da desobediência de um homem que precisava obedecer a Deus. Em desobediência, trouxe um monte de problema para a vida de outras pessoas. A partir do momento que Jonas foi tirado do barco, a tempestade, o que aconteceu com ela? Acabou. A tempestade acabou. Aí Deus foi tratar com Jonas no ventre da baleia, até que ele se arrependeu, até que ele se colocou diante do Senhor e assumiu o compromisso de fazer o que Deus queria. Aí Deus pegou o peixe era obediente, mais obediente que Jonas, e levou Jonas lá na praia, e cuspiu Jonas na praia. Falou: agora você vai obedecer a Deus? Né? Imagina aquele peixe deu com a barbatana para ele, falou: vai, né? Serve o seu Deus. Irmãos, e Jonas desce naquela praia. Diz a palavra de Deus que ele sai do ventre do peixe com olhos com chamas de fogo. Ele sai cheio da presença de Deus. Ele sai ali cheio, mas cheio do Espírito Santo, irmãos. Cheio do Espírito Santo. Mas o que fez aquele homem ficar cheio do Espírito Santo? A crise, a dificuldade, a luta, né? A experiência de ter que ouvir a voz de Deus através de situações que colocaram a sua vida em risco. Ele precisou estar numa situação de dificuldade extrema para poder orar, para poder buscar a Deus, para poder se arrepender dos seus pecados, porque ele tinha pecados, e aí ele precisou confessar esses pecados diante de Deus, dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu desobedeci o Senhor. E aí ele precisou se comprometer com Deus novamente, fazer o que tinha que ter feito lá atrás. O que aconteceu? A crise da vida dele passou, ele ficou avivado. Jonas saiu do peixe avivado. E irmãos, eu acho que na Bíblia não tem uma história de uma conversão tão grande, em massa, numérica, como ao que aconteceu em Nínive. Diz a palavra de Deus que toda a cidade de Nínive se converteu a Deus pela vida de Jonas. Mas porque Jonas foi avivado, mas avivado depois que passou pela crise, pela dor, pelas perdas, pela dificuldade, pelo mar revoltado, pela tempestade. Irmãos, quando Abacuque ele compreende isso, ele entende
a salvação do povo estava no povo tendo um coração avivado novamente, um coração novamente arrependido. O que é avivamento? Arrependimento diante dos pecados. Arrependimento diante dos pecados. Irmãos, será que a igreja hoje do Senhor precisa se arrepender de pecados? Quem acredita que a igreja precisa se arrepender? Irmãos, tem gente que fala assim: nossa, pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas o de certo que você tinha que fazer. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não pratica, comete o que, irmãos? Pecado. Sabia que a omissão na prática do bem também é pecado? Né? Irmãos, existem várias maneiras de nós como igreja pecarmos. Às vezes a gente fica olhando só para as coisas erradas que a gente está praticando e acha que só aquilo ali é pecado, mas as coisas boas que a gente deveria fazer e não faz também é pecado. E as coisas ruins que muitas vezes estão na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, que só a gente sabe, a gente e Deus, né? Porque a gente não esconde nada dele. Aí tem pensamentos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, que às vezes estão guardados dentro de nós, rancor contra pessoas, mágoa, ódio, coisas que estão aqui dentro, e a gente precisa se desfazer dessas situações, traumas, né, que estão ali no nosso coração, vividos lá atrás, mas a gente não conseguiu se desprender deles ainda, mas estão lá, e às vezes Deus tem que permitir que alguma coisa negativa aconteça, para que a gente se desperte, para que a gente se volte para o Senhor, e para que a gente mude de direção. Então Abacuque, ele percebe isso, ele começa a ouvir a palavra de Deus, e em ouvindo a palavra de Deus, ele começa a orar, e orando, ele entra na presença de Deus para pedir avivamento espiritual. Aviva, Senhor, a tua obra nesses dias, aviva a tua obra nesses dias, faz a tua obra ser uma obra de avivamento no meio do teu povo nesses dias. Queridos, nós temos que orar para que Deus faça um avivamento nessa igreja. Nós temos que orar para que Deus faça um avivamento nas nossas vidas, para que Deus faça um avivamento acontecer na nossa casa, porque está precisando de um despertamento maior no coração dos crentes, um despertamento de fé e de amor a Deus. Mas em último lugar, irmãos, Abacuque, ele percebe que ao invés de reclamar e de questionar a Deus, como ele começou lá no capítulo 1, a melhor atitude que nós podemos ter em tempos de crise é exaltar a Deus, é confiar em Deus diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, é concentrar a nossa atenção no propósito de dar louvores ao Senhor, é parar de olhar para os problemas e olhar para o Senhor Todo-Poderoso, olhar para Deus que está acima dos problemas e começar a exaltá-lo como o Senhor da nossa salvação. Ele diz algo tremendo. Esse versículo de Abacuque é um versículo muito citado, né, na Bíblia, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo aqui? Que a alegria dele, queridos, não está nas coisas que o cercam, não está nas situações que estão em torno da sua vida. A alegria dele está no Deus da sua salvação. E ele começa a dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que o fruto da oliveira minta e as vacas sejam arrebatadas, ou seja, só coisa negativa, só coisa ruim, só coisa que represente pobreza, miséria, situações de crise em todos os aspectos na vida do povo, ainda que essas coisas aconteçam, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me fará andar sobre os lugares altos. Ele está dizendo: eu não preciso que as coisas à minha volta estejam bem para que eu esteja bem. Eu estarei bem a partir do momento que eu colocar a minha atenção naquele que é responsável pela minha salvação. Então Deus é o responsável pela minha salvação.
né? A minha alegria não vem das circunstâncias, mas do Deus que está acima das circunstâncias, do Deus que controla todas as circunstâncias. Irmãos, nós vemos aí fora, e o cenário é de crise, sim ou não? O cenário é de crise, e às vezes a gente começa a olhar para as pessoas e fala: Senhor, e agora, Jesus? Né? E está todo mundo correndo de um lado para o outro. A gente conhece muita gente que trabalha no mercado de trabalho aí fora, que a carga horária foi diminuída e o salário foi reduzido. E as contas? Chega pela metade? Não chega, né? Essas situações, parece assim que se a gente começar a olhar demais para essas situações, o nosso coração começa a querer desanimar. Mas é nessa hora que a gente tem que olhar para Deus, a nossa salvação. Ainda que a conta de energias exista e seja grande, né? Ainda que o meu salário diminua, ainda que eu aparentemente não consiga ter o retorno financeiro que eu gostaria de ter no meu trabalho, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me fará andar nos lugares altos, Ele me colocará num lugar seguro, Ele me dará vitória. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus é responsável por você. Ele não vai te deixar perecer no meio da crise. Deus não deixou Abacuque perecer, Ele também não vai deixar a irmã Nete perecer, a Débora perecer, a irmã Marlene perecer, o Mateus perecer, nenhum de nós aqui, irmãos. Porque o Deus da salvação na vida de Abacuque é o Deus da salvação nas nossas vidas em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, sem Ele nada posso, mas com Ele tudo posso. Então eu posso passar por esse momento, eu posso enfrentar essa crise. E se Deus está usando essa crise para falar algo aos meus ouvidos, para que eu mude, para que eu me arrependa de pecados, para que eu busque mais a presença dEle, eu assim farei. Eu ouvirei a voz de Deus e me dobrarei diante dEle para orar para que Ele faça um avivamento. E esse avivamento tem que começar primeiro onde? Na minha vida e depois na vida dos meus irmãos. Eu quero encerrar essa palavra perguntando: quem quer avivamento de Deus na sua vida? Quem quer avivamento de Deus na sua casa? Amém. Então vamos colocar em pé.